Olá, pessoal. Professor de Química falando, professor Valmir. Continuando aí o que a gente já estava acompanhando sobre a variação da entalpia, tá? Nós vamos se aprofundar um pouquinho mais, falar sobre a variação da entalpia, só que dessa vez em uma reação, tá? Se você teve dificuldades para entender o conteúdo anterior, te aconselho a voltar um pouquinho, dar mais uma olhada no conteúdo anterior e qualquer coisa me procurar para tirar dúvidas, porque aqui a gente vai se aprofundar mais e utilizar um pouco mais os conceitos aí das variações de entalpia, tá legal? Bom, aqui nós vamos falar sobre os métodos teóricos, tá? Para a gente determinar a variação de uma entalpia em uma reação química. Como é um método teórico, então, obviamente, né, nós não vamos aí realizar experiências para determinar essa variação de entalpia. Então, essa determinação não vai ser utilizado o calorímetro. O calorímetro ele pode determinar aí a variação da entalpia de algumas reações químicas, né? Que ocorrem em solução por meio do ganho ou da perca de calor, né? Na solução. Só que nem sempre vai ser possível utilizar o calorímetro, porque além de ser muitas reações químicas que existem, algumas, por exemplo, não ocorrem em condições normais assim de experimentação, né? Por isso é que a gente pode determinar a variação de entalpia de uma maneira teórica, tá? Isso em uma reação química. Porque anteriormente a gente viu a variação da entalpia de formação, a variação de entalpia de combustão, né? Então, ali foi medido através de calorímetro. E aí estabeleceu-se um padrão através destas medições. Tá ok? Bom, vamos lá. A primeira que a gente vai estudar aqui é sobre para a gente calcular através da entalpia de formação. Por que através da entalpia de formação? Porque a gente viu lá que na formação de uma substância pura, né, a gente pode padronizar essas entalpias. E essa padronização nos gera uma tabela de fácil que a gente pode estar consultando facilmente, né? Então é um valor ali que a gente vai sempre ter à mão, então a gente pode usar, né, a entalpia de formação de alguns dos compostos para poder calcular a entalpia geral de uma reação química, tá? Então, os valores da entalpia de cada participante da reação, né, é expressada em um cálculo, tá? Que pode ser realizado aqui por essa formulazinha aqui. Essa fórmula, onde o ΔH da reação vai ser a soma do ΔH padrão da formação dos produtos menos a soma do ΔH, que é a variação da entalpia padrão dos reagentes, tá? Como a entalpia padrão de formação refere-se à entalpia de 1 mol, tá, de substância, então, quando necessário, esses valores que são tabelados, eles podem ter que ser multiplicados pelos coeficientes estequiométricos. A gente já vai ver isso aí. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem glicose, tá? Com oxigênio, formando CO2 e água. Essa reação acontece no nosso corpo, tá? Quase que o tempo inteiro. Isso que fornece energia para a gente, tá vendo? Uma reação de combustão que nos fornece energia para poder viver, tá? E aí você vai ter a quebra da glicose através de uma combustão com oxigênio e observe o coeficiente estequiométrico, tá?
E aí a gente tem aqui os valores tabelados para a formação de cada um desses produtos. Notem, apenas o oxigênio não tem uma padronização, tá, de energia de entalpia. Por quê? Porque ele é uma molécula meio que elementar, né? Ela é o O2, oxigênio só é encontrado na natureza através dessa ligação química de duas moléculas de oxigênio ligadas. Então, por isso que o valor dele é zero aqui, tá? Aí a gente vai ter a resolução para a gente descobrir qual que é a variação da entalpia dessa reação. Nós temos aqui, ó, glicose mais oxigênio, formando dióxido de carbono, Ca2, e água, tá? Observe os coeficientes estequiométricos e a gente quer saber a variação de entalpia dessa reação. Aí nós temos aqui, ó, foi colocado embaixo de cada um das substâncias, tá? O valor da entalpia, tá? Observem, ó. Tá vendo? Aí nós temos, tá vendo que aqui foi multiplicado por zero, por quê? Porque o O2 não tem variação da entalpia. Já o dióxido de carbono vai ter a variação da entalpia e ele vai ser multiplicado por 6. E a água também vai ser multiplicada por 6 por causa da variação da entalpia. Aí fazendo as continhas matemáticas necessárias, você vai chegar na variação de entalpia dos produtos, dos reagentes e a variação da entalpia dos produtos. Tá ok? Aí a gente pega esses valores e joga na formulazinha. Aí aqui tem a multiplicação dos sinais, então menos com menos fica mais. Fazendo essa conta, você tem esse resultado aqui. Como o sinal negativo é bem maior do que o sinal positivo, a variação da entalpia é negativa, por isso libera energia, né? Então, essa reação da quebra da glicose nos libera 2,808,4 kJ de energia, né? E essa energia a gente usa aí para se movimentar. Essa quebra, se eu não me engano, acontece nos músculos, em algumas partes do corpo. Então, notem, né? Que através da variação da entalpia de cada um dos produtos, da variação da entalpia de formação de cada um aqui, ó, a gente conseguiu chegar aí no valor total, tá? Da variação de entalpia desta reação química, certo? Aí nós temos a lei de Hess, tá? Lei de Hess recebe o nome do cientista que descobriu ela, né? Que enunciou essa lei, né? Que é o German Henry Hess, 1802-1850. Ele é considerado um dos pioneiros da físico-química. Ele começou as suas investigações na termoquímica sem ter anteriormente tido contato aí com calorimetria, né? E aí ele verificou que o calor da neutralização de um ácido e uma base, ambos em solução aquosa, era o mesmo. Quer ele adicionava o ácido concentrado em água e depois a base, ou se ele fizesse ao contrário, colocasse a base concentrada em água e depois o ácido. Ele percebeu que a soma dos calores obtidos às variações de concentração, obtidos às várias concentrações do ácido e da base, fixando um deles, ou seja, um dos dois, ou o ácido ou a base tinha concentração fixa, tá? E o outro ele ia variando. Ele observou que a variação da entalpia era sempre a mesma, tá? Então, aí, em 1840, ele enunciou a lei que hoje é conhecida como Lei de Hess, né? Que diz que a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto é constante, independente se o composto é formado direta ou indiretamente em uma série de etapas, tá? Ou seja, a variação da entalpia de uma reação química depende apenas do estado inicial dos reagentes
e final dos produtos, tá? Isso aqui é aqui é a reação, tá, de neutralização ácido base que eu fiz em outra aula que eu estava gravando, mas não vai ser muito necessário. Mas vocês podem observar que a reação de neutralização de um ácido base sempre forma sal. Então o que ele fala é que o HCl mais o NaOH formando o NaCl, ele estabelecia uma concentração física para o HCl e ia adicionando o NaOH. E fez o contrário, e ele sempre obtinha as mesmas valores de entalpia, tá? Da variação de entalpia. Ou seja, partindo desse estado inicial e chegando ao estado final, o ΔH sempre será o mesmo, independente do caminho percorrido, seja pela reação direta, seja em etapas. A gente já vai ver isso aí no exemplo, tá? E ela pode ser considerada uma simples consequência do princípio de conservação de energia, que estabelece que a energia ela não pode ser nem criada e nem destruída, apenas convertida em outra forma de energia. Inclusive, também existe a teoria, os físicos determinaram que a soma de todas as energias presentes no universo é igual a zero, porque tudo tende ao equilíbrio. Essa é só uma curiosidade, né? Então, a energia nunca vai ser perdida e nem vai ser ganha. A energia estava lá de alguma maneira e você só transforma ela em uma outra maneira de energia, tá? Ela tem uma grande utilidade, esse método, porque ele pode determinar a variação da entalpia de reações que não se realizam na prática, como eu falei, teoricamente, né? Porém, são difíceis de serem medidas diretamente, tá? Ou seja, é possível fazer a previsão do ΔH em uma reação sem realizar ela, por meio de outras reações, cujos valores vão geralmente estar disponíveis em tabela, tá? Então, elas podem ser operadas como se fossem equações algébricas, em que a variação da entalpia da equação global será igual à soma das variações de entalpia das etapas individuais. Ou seja, a variação da entalpia da reação vai ser a soma de todas as variações de entalpia, tá? Das etapas que envolvem a reação. Como exemplo, a gente vai ter, né, essa reação aqui, ó, do grafite com O2 formando CO2. Isso é uma reação de uma combustão incompleta do carbono, tá? E a gente vai determinar a variação da entalpia desse composto, tá? É impossível a gente medir diretamente a entalpia dessa reação. Então, para isso, a gente vai usar as variações da entalpia das etapas, tá? Que participam dessa queima. Quais que são as variações? A gente sabe a variação da entalpia completa do CO2, certo? Que é menos 393,51 kJ. E a gente sabe qual que é a variação da entalpia da reação do monóxido de carbono com o gás oxigênio, que é menos 282,98. Notem que isso aqui, tá? É só a reação completa disso aqui. Quando você tem uma combustão acontecendo, tá? Forma-se tanto o monóxido de carbono como o dióxido de carbono. Só que ali no meio reacional, o monóxido de carbono ele é convertido a dióxido de carbono, tá? Então aqui é como se são duas reações, só que feitas em paralelo, tá? Eu deixei aqui o quadro da resolução, mas eu vou resolver essa equação no papel para ficar mais fácil. Então vou resolver no papel e depois eu volto aqui nesse slide. Aí, galera, vamos resolver descobrir, né, teoricamente, o valor da variação de entalpia para essa reação química do carbono grafite com uma molécula de oxigênio formando monóxido de carbono, ou seja, uma combustão incompleta do grafite, né? Para isso, né, foi dado para a gente dois valores de entalpia, né? De combustão do grafite com oxigênio formando CO2
e a entalpia de combustão do monóxido de carbono, formando CO2, tá? Esse é o dióxido de carbono, esse é o monóxido de carbono. Então, como que a gente vai resolver esse exercício? Geralmente a gente coloca esse exercício, você vai lembrar que eu sempre falava para vocês que tinha uma maneira que era mais usual daquelas equações, né, termoquímicas, equações químicas termoquímica, né? É isso mesmo? Nem lembro mais. Faz tanto tempo. Isso, equação termoquímica, tá? Então vamos lá. Primeiro você vai escrever essa parte aqui, ó, dessa mesma maneira, porque o grafite tá indo nessa ordem, né? Ele está correndo nessa ordem. O grafite está reagindo com o oxigênio e formando CO2. Então a primeira parte da equação nós escrevemos exatamente desse jeito. C, carbono grafite, mais O2, formando aí CO2 gasoso, tá? Agora a segunda reação nós vamos invertê-la, tá? Porque nessa segunda reação o CO2 ele não vai aparecer como produto, ele vai aparecer como reagente, tá bom? Então nós colocamos ele aqui, ó, que é como se fosse a reação de quebra do CO2. Certo? Por que ela foi invertida? Porque a região de interesse da gente é justamente o monóxido de carbono, tá bom? E aí nós fazemos aí o que? É como se isso daqui fosse uma grande soma, tá, gente? Só que é bom representar aqui também, né, já os valores de ΔH. Isso aqui é bem parecido lá com aquela equação química, lembra que eu falei para vocês? Sempre falava, ó, esse método de representação é o mais usual, justamente por causa dessa parte aqui, ó. Porque aqui, nesse método, você já está representando tudo o que está acontecendo de uma só maneira. Imagina se eu colocasse mais calor aqui no meio, como ia ficar uma bagunça, né? Olha aí, tá? Aqui como inverteu, né? Inverteu o sinal também, certo? E aqui é onde acontece a mágica, tá? Observem bem. A seta é como se fosse uma divisão. Então o que tem depois da seta é produto, o que tem antes da seta é reagente, certo? E nós vamos somar o termo de cima. O termo de cima nós vamos somar com o termo de baixo, tá? Temos grafite desse lado da reação? Não temos. Então beleza. Carbono grafite, ok. Certo? Mais. Nós temos uma molécula de oxigênio aqui, ó. Mas nós temos meia molécula de oxigênio aqui. O que acontece? Meio mais meio, um menos meio. 1 menos meio sobra meio, certo? Então você corta isso aqui, tá? E aqui você corta pela metade. Então aqui nós teríamos, vou colocar de outra cor aqui para não confundir. Aqui nós teríamos 1, certo?
Então você corta esse 1, sobrando só meio aqui, ó. Então o que tem antes da seta, você subtrai do que tem depois da seta na parte de baixo, tá? Se eu tivesse carbono grafite antes da seta aqui em cima e carbono grafite antes da seta aqui embaixo, então eu somaria, tá? Ia formar eu ia formar 2 carbonos, tá? Como o oxigênio aqui está antes da seta e o outro oxigênio aqui está depois da seta, então você subtrai. Então aqui fica meio O2. Certo? Esse meio ficou meio estranho aqui, mas é meio O2. Aqui acabou, certo? Não tem mais nada aqui. Antes da seta não tem mais nada para se somar. Aí, não, na verdade tem o CO2 aqui. Mas como eu tenho o CO2 aqui antes da seta, tenho 1 mol de CO2 aqui depois da seta, e 1 mol de CO2 aqui antes da seta, corta também, tá? Corta. E aí, não vai ter CO2 nem no reagente e nem no produto, tá? E aí, o que sobrou aqui depois da seta? C, ó. Certo? Isso daqui, gente, esse passo a passo você vai seguir em todas as reações químicas do tipo, tá ok? E para finalizar, a gente vai fazer essa soma aqui, ó, da entalpia, tá? Menos 393,51 mais 282,98. Nós vamos ter como resultado aí da variação da entalpia desta reação menos 110,53 kJ, tá? Então esse é o passo a passo para se fazer esse tipo de reação. Eu não sei se eu consegui ser tão claro quanto eu gostaria, eu já quis deixar desse jeito justamente para que vocês entendessem como é feito e o porquê das coisas, tá? Para vocês entenderem direitinho como que funciona, como que se faz, né, uma equação termoquímica em uma reação química, tá bom? E aí vamos voltar aí aos nossos slides. Voltando aqui, vocês verificaram aí, né, como que a gente consegue determinar a variação da entalpia, tá? Através aí das etapas, né, de formação de cada um dos produtos e reagentes, né? Então vocês aqui não foi necessário, mas às vezes é necessário multiplicar ou dividir determinada equação por um certo número e consequentemente seu valor de ΔH para que a quantidade de matéria das substâncias envolvidas fique de acordo com a equação que se deseja calcular, a variação de entalpia. Isso ocorre, pois, conforme já apresentado, a entalpia é uma propriedade extensiva, isto é, o seu valor depende da quantidade de matéria de cada participante da reação. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, 2 mols de alguma coisa, você ia multiplicar esse valor, tá? E para finalizar esse vídeo, que vai ficar um pouquinho longo, aqui é uma maneira graficamente de enxergar o que a gente viu aqui, ó, onde você tem a formação completa do gás carbônico, tá? Através dessa reação, que você vai ter esse valor aqui, ó, da entalpia, tá? E a combustão incompleta. A combustão incompleta, lógico, ela vai parar na metade, né? E aí você desconta desse valor, tá? Desconta deste valor, este valor. E aí você chega na variação de entalpia que você vai ter para a formação do CO2, que é o restante, né? Que faltava. Beleza? Bom, galera, eu vou terminar esse vídeo aqui e eu já volto com os outros conteúdos no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado por enquanto.